Olá, boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho sobre caracterização do tráfego de rede em dispositivos Android. O trabalho foi desenvolvido pelo nosso grupo, que é a Débora, eu, o Marco e a Monique. O sumário do trabalho aqui, que é um pouco do que vai ser falado. O objetivo principal do trabalho é analisar e caracterizar o tráfego de rede gerado por um dispositivo Android durante o uso controlado dos aplicativos como o WhatsApp, YouTube e Instagram, que são os aplicativos mais populares hoje em dia, né, que basicamente todo mundo usa, a fim de identificar seus padrões de comunicação, a composição protocolar e o volume de dados transmitidos e recebidos. A motivação é, com o aumento do número de celulares no território brasileiro, houve uma maior procura por aplicativos populares. E isso acabou intensificando o tráfego de rede. Logo, é essencial entender como esse tráfego é gerado e distribuído. Aqui a gente tem um gráfico do IBGE que mostra como que teve esse aumento do número de dispositivos móveis no Brasil, principalmente na área rural. Em 8 anos aí a gente teve um crescimento de 20%. Um hotspot, tá? A principal função dele é servir como um intermediário ou ponte, convertendo uma conexão cabeada ou de dados móveis em um sinal Wi-Fi, que pode ser compartilhado por múltiplos usuários. Então, basicamente, o computador vira um roteador. E ele pode ser feito também em celulares. Você pode transformar o seu celular num mini roteador. E aqui no contexto do trabalho, o hotspot é essencial para criar um ambiente de captura controlado e isolado, porque ao transformar o computador num roteador, você conecta o celular no computador e consegue fazer uma captura do tráfego de rede, que passa do celular para o computador e vai para a rede, para a internet, no caso, né? O Wireshark é basicamente uma ferramenta usada para captura do tráfego de rede, a qual permite que os pacotes sejam analisados detalhadamente. Nesse experimento, ele é empregado como principal instrumento de coleta de dados, dados que foram gerados pelo celular e pelas aplicações. A configuração do ambiente. Então, utilizou-se um notebook com o hotspot e um celular Android, Samsung. E então o celular foi conectado ao notebook por meio de um hotspot. Então o notebook virou um roteador. Basicamente isso. Para realizar a configuração, basta abrir o gerenciador de rede sem fio do dispositivo do desktop e habilitar o hotspot. Depois abrir a configuração da rede hotspot para definir um nome e senha para você conseguir se conectar. Ao ativar o hotspot, o notebook não consegue mais conectar-se via Wi-Fi. Ele precisa de uma rede cabeada para conseguir se conectar à internet. Então, aí você conecta o celular no computador e todo o tráfego irá passar para o novo roteador. Quer dizer, todo o tráfego irá passar para a internet, mas passando antes pelo notebook e permitindo a captura usando o Wireshark. Sobre o Wireshark, eu não vou falar muito sobre a configuração, pois a gente já usou esse software numa API, então acho que mais ou menos todo mundo tem uma vivência de como usar ele. Mas é basicamente assim, você abre o Wireshark, seleciona a interface lá que você quer. Normalmente a interface é aquela que tem um gráficozinho de onda do lado ali, que você pode ver que oscila lá e tudo mais. Aí você seleciona aquela interface lá e depois clica na barbatana azul de tubarão na área superior esquerda da tela e começa a capturar os pacotes. A metodologia da análise é basicamente fazer análise do tráfego de rede gerado pelos aplicativos WhatsApp, YouTube e Instagram. Antes de qualquer coisa é feito o agrupamento por fluxo de rede, ou seja, pacotes que compartilham a mesma quíntupla durante um determinado período.
A quíntupla é composta pelos seguintes elementos: endereço IP de origem, endereço IP de destino, porta de origem, porta de destino e protocolo de transporte. Ah, então, mas dentro de um fluxo de rede, dentro desses fluxos aí, você não tem um pacote, tá? Você pode ter vários pacotes dentro de um fluxo. Então, isso ajuda um pouquinho aí na nossa análise. Depois é feita a análise da composição protocolar, o volume de dados transmitidos e recebidos e o número de pacotes retransmitidos também. No final tem uma análisezinha ali. Opa. A análise geral. A maioria dos pacotes de dados foram transmitidos usando os protocolos HTTPS ou QUIC, ou seja, eles são encriptografados, o que dificulta um pouco a análise. Também vale destacar uma classificação nos gráficos que é chamada YouTube e Google Video. Esse grupo representa os arquivos de streaming e vídeo, pois assistiu-se Reels no Instagram e escutou-se uma música usando o YouTube. Então, é conteúdo de streaming, tem uma quantidade de dados bem grande sobre desses conteúdos aí. Pode ser notado também uma grande variedade de aplicações que entraram em contato com o dispositivo, porque o dispositivo estava em uma das partes da análise, o dispositivo estava desligado. Daí quando ele foi ligado, então ele se conecta ali, faz uma telemetria ali com várias aplicações. Aqui está o primeiro gráfico do volume total de dados por aplicação. Tem aplicações aqui que um volume muito baixo, onde aqui foi usado só para telemetria. Destaque para o Google aqui, que gerou 2 megabytes de dados. Basicamente, em dispositivos Android, o Google se comunica muito com o dispositivo, várias vezes. Obviamente, a Samsung Cloud aqui também, porque o celular é da Samsung. Conteúdo aqui que foi transmitido em HTTPS ou QUIC que não foi identificado, a gente agrupou aqui, tem uma quantidade grande de dados até. E dados de streaming, 33 megabytes, quantidade bem grande. A representação da porcentagem de protocolos de transporte, dividido, né? TCP até um pouco mais do que o DP. E SMP também, que o ICMP é um protocolo para saber o estado da rede. Basicamente saber se a rede está, se o tráfego de rede tá ok, é saber a saúde da rede, basicamente isso. Aqui tem um gráfico que representa a distribuição dos protocolos por aplicação. Aqui a gente vê um grande número de fluxo do Google novamente, que implementa o HTTPS, o Quick também tem um grande número de fluxo. O HTTP, depois eu vou explicar, aqui ele está aparecendo no geral, mas ele foi mais usado quando as aplicações estavam em segundo plano. Então essa porcentagemzinha bem pequena aí é aplicações em segundo plano. Que aqui é a análise geral e depois tem a análise individual. E daí tem o protocolo XMPP, que é do Google também. É um protocolo aberto de comunicação em tempo real. Ele é desenhado para te transmitir mensagens e estado de presença, tipo, a aplicação diz eu tô aqui e tal. Basicamente atua como um canal de sinalização eficiente. O Google usa ele para manter uma ligação leve entre o servidor e o aparelho. Ele ajuda ele ajuda o dispositivo a receber as notificações. Passa. Tá, aqui tem uma representação da proporção de pacotes retransmitidos. O Google tem como eu falei, o Google tem muitos pacotes porque o Google é a aplicação que mais desconecta, digamos assim, com o celular. Tipo, ele fica perguntando algumas coisas meio bobas, assim, pro Android. Tipo, chegou e-mail novo e tudo mais. Depois vai ser explicado um pouquinho mais sobre isso. Tá, análise de resultados do arquivo
Instagram. O que foi realizado durante a captura dos dados no Instagram? A captura foi inicializada logo antes de abrir o aplicativo Instagram, para pegar já o handshake ali. Primeiro foi visto e curtido algumas postagens no feed, então foi visto alguns Reels. Durante a captura foi recebida uma mensagem privada no aplicativo, que acabou sendo respondida. E o resto da captura foi visto Reels. Então a gente tem uma grande quantidade de dados para o streaming, por causa dos Reels, e pouquíssimos dados de controle. E a parte do HTTPS é mais ali, é tipo comentários no feed, fotos do feed, emojis do feed, ícones, é basicamente para isso. Stories também são fotos também, então tem que ser carregado, é carregado aqui nessa proporção aqui, que na verdade não é identificada. A porcentagem dos protocolos de transporte foi usado mais o UDP do que o TCP, por motivos que foi assistido o Reels, então protocolo de transporte para streaming normalmente é o UDP, que é usado o Quick, na verdade, né? E aqui a gente tem a distribuição dos protocolos por aplicação. Aqui a gente tem vou fazer uma ressalva para o DNS. Tem um maior número de fluxos aí, porque cada vez que tu vê um story, eles podem vir de um domínio diferente no telefone, para o telefone. E o telefone tem que perguntar tipo, de onde veio esses dados e tudo mais, e o DNS tem que resolver isso aí. Número de pacotes retransmitidos. Aqui a gente tem a quantidade de pacotes que foi enviado e os retransmitidos estão em vermelho. Uma adenda para, de novo, aqui pacotes do Google. O Google aqui trabalhando em segundo plano, por isso que teve um número maior de retransmissões, porque o sistema operacional não estava dando muita, digamos assim, estava dando bola para o Google e daí acabou que a comunicação foi um pouco afetada, então teve que fazer algumas retransmissões de pacotes. Né? Protocolos de segurança, a grande maioria é o uso do TLS, que é 1.3, e tem o 1.2 também. Normalmente o 1.2 é usado para dispositivos que não suportam a versão 1.3. Análise de resultados agora depois de ligar o dispositivo. Logo após a inicialização, o celular foi desbloqueado. Poucos minutos depois, bem rapidinho ali, até que ele carrega assim as funcionalidades dele ali, foi iniciada a captura do pacote. Então o celular ficou ligado na tela inicial por 10 minutos e até que a captura dos pacotes foi encerrada. Como o dispositivo estava desligado, aqui a gente não tem um fluxo muito pesado de dados. É mais troca de pacotes para estabelecer sincronizações, login, telemetria. Aqui podemos ver uma grande variedade de aplicações entrando em contato com o dispositivo. Destaque de novo para o Google aqui, onde é que o que mais teve dados identificados, digamos assim. A maior quantidade de TCP foi aplicado nesse momento, porque era mais dados de sincronização mesmo, era mais dados de texto, então teria que garantir a chegada do dado, então mais usado o TCP. Aqui de novo protocolos usados em cada aplicação, de novo um registro gigantesco do DNS, porque o dispositivo acordou, digamos assim, e precisou resolver vários nomes de domínio. Então foi muito exigido. O DNS foi uma necessidade do dispositivo ali no momento que quando ele liga e começa a resolver as aplicações.
uma adenda aqui para alguns poucos usos do HTTP aqui também. E a quantidade de pacotes retransmitidos. Como o Google é quem mais conversa, digamos assim, com o dispositivo, é quem mais teve pacotes retransmitidos também. Então, basicamente, às vezes o celular acaba, o sistema operacional acaba dando alguma preferência para outra aplicação e o Google acaba tendo a sua comunicação com o dispositivo levemente, sofre uma leve interferência e tudo mais, então tem que ter uma retransmissão. Análise de resultados ao enviar uma mensagem no WhatsApp. Antes de capturar os pacotes, foi preparada uma mensagem longa para ser enviada, uma mensagem bem longa mesmo. Foi iniciada a captura dos pacotes e então foi enviada a mensagem. Após a confirmação de envio, foi encerrado a captura dos pacotes. Vou passar aqui rapidão. Basicamente gerou uma quantidade bem baixa de dados, porque a troca de mensagens não gera um fluxo alto de dados, não. Aí foi usado o TCP, porque precisa da confirmação de entrega da mensagem. E aqui temos o protocolo usado pela aplicação, que é o HTTPS, um número baixo de fluxo também, 3 fluxos só. E aqui temos um grande número de... Aqui temos os números de pacotes que foram transmitidos e o número de retransmissões. O número de retransmissões ele pode ser considerado grande, talvez, porque mesmo por uma simples troca de mensagem, muitos pacotes são trocados entre a aplicação, entre o dispositivo e o app, entre a aplicação, no caso, né? O protocolo de segurança aqui utilizado pelo WhatsApp tem que é mostrado uma grande predominância do SSL, porém o Wireshark usa esse rótulo para o tráfego de camada de segurança que não pode ser identificado como TLS 1.2 ou 1.3. Ele não consegue identificar qual versão que é, aí ele coloca SSL. Ou porque talvez a negociação já tinha sido feita ali com o UDP e tudo mais, dentro do TCP, quer dizer, e ele não conseguia saber qual o protocolo de segurança já estava sendo utilizado. Análise de resultados ao escutar a música no YouTube. Foi pesquisado o nome da música antes da captura. A música escolhida foi Evil Eye. A captura de dados foi iniciada. Logo em seguida, a música foi iniciada. Quando a música foi encerrada, também foi encerrado a captura dos pacotes. E teve a reprodução automática estava ligada. Então, provavelmente foi baixado parte da música que viria. Além disso, acaba sendo baixado quando você está dentro do YouTube, vem no ladinho assim, vem próximas músicas, ou sua playlist de músicas e tal. O YouTube já baixa uma parte e já começa a mandar dados dessas músicas, porque pode ser que você venha escutar elas após terminar a música que você está escutando. Então ele já acaba baixando aquelas ali também. A quantidade de dados gerado foi, de novo, o foco foi em streaming, quantidade bem grande. Não tão grande, né, mas foi uma quantidade legal de dados. Protocolo de transporte, domínio total do UDP, porque era um fluxo de streaming. Agora também a gente tem um grande fluxo de DNS de novo, pois o conteúdo da música ele pode ter vindo de servidores diferentes, e como foi escutado um pedaço da nova música também, ele já teve que resolver aquele domínio rapidão. Então, ainda tem aqui o WhatsApp que usou o HTTP, é basicamente para ele dizer que ele usa às vezes esse protocolo para dizer que ele está tipo ativo ainda, para verificar se ele está conectado, basicamente para esse tipo de coisa. Pacotes retransmitidos aqui, o próprio Instagram e WhatsApp que estava no segundo plano, então o sistema operacional não estava dando tanta importância para eles, então eles acabaram
a comunicação deles com o dispositivo acabou sendo afetada. Teve que ser retransmitidos alguns pacotes. E agora o protocolo de segurança utilizado pelo YouTube é o Quick implementa o TLS 1.3 internamente. E a versão 1.2 é usada mais para dispositivos que não conseguem suportar a versão 1.3 ainda. Análise de resultados ao deixar os aplicativos trabalhando em segundo plano. Passos para realizar a captura. Foi iniciada a captura de pacotes e logo em seguida foi aberto os aplicativos WhatsApp, Instagram e YouTube. Após isso, o celular ficou ligado na tela inicial por 10 minutos, até o momento em que a captura de pacotes foi encerrada. A quantidade total de dados gerada foi uma quantidade bem grande, na verdade. Podemos dizer que a quantidade de dados gerados por streaming foi porque, como se abriu o YouTube, ele logo vem com você entra na página inicial, ele já começa a baixar os dados daqueles vídeos que estão ali na frente. Então, provavelmente ele começou a baixar aqueles vídeos e continuou por causa que a aplicação poderia ser aberta de novo. E já que na quantidade de dados por causa do transmitidos por HTTPS, ele é por causa que o conteúdo do Stories, como você abriu o Instagram, o conteúdo do Stories de amigos próximos ou aqueles Stories que você vê com frequência, eles já começam a ser baixados antes, e mesmo que fique em segundo plano, ele já fica baixando igual, junto com publicações que estão no feed e tudo mais. Aqui temos a grande dominância do UDP, por causa que tem que baixar o vídeo do YouTube e tudo mais. É o uso do Quick, do protocolo para transmissão de streaming. Novamente, a grande quantidade do DNS, por causa as aplicações ficam fazendo um keep alive, para ver se ainda tem conexão e encontrar um servidor de notificação mais próximo. E o grande número de DNS é mais ou menos por causa disso. Aqui a gente pode ver o WhatsApp de novo, usando o HTTP para ver se está conectado à internet ainda. Ele fica fazendo isso. Um grande número de retransmissões é porque o sistema operacional provavelmente estava buscando adormecer os apps, dar uma diminuída no fluxo. E isso causou atrasos na comunicação, então quase todas as aplicações praticamente tiveram retransmissões de pacotes. Bom, a conclusão é que a abordagem permitiu não apenas a quantificação do consumo de dados, mas também identificou o comportamento de cada aplicação. As aplicações de mensageria, streaming e redes sociais. A transmissão de vídeo, pode-se notar que as transmissões de vídeo priorizam o uso do Quick devido à baixa latência e velocidade de transmissão. Já para a troca de mensagens, usa-se muito mais o TCP, que mostra a necessidade de confiabilidade e integridade na confirmação da entrega. E o tráfego de rede hoje em dia, ele tem um misto de rigidez de mensagem e constância, que seria o uso voltado mais para o uso do TCP, e os serviços de streaming e vídeo, como o YouTube, usando a eficiência e velocidade do Quick. Então, agora que a gente tem um pouco das nossas referências aqui, que foi usado. E é isso aí.